Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós vamos compartilhar. Está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. Fala sobre a justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero que você preste atenção sempre nessa palavra mediante. A fé é um meio. Nós não somos justificados pela fé, nós somos justificados mediante a fé. Nós somos justificados pelo que aconteceu. Diz assim o texto, Romanos 3, 21 a 31. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, justiça de Deus mediante a fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito de Deus possa trabalhar a palavra de Deus na nossa mente, iluminando a nossa mente, nos dando entendimento espiritual, para que essa verdade que eu creio que todos nós conhecemos, a justificação mediante a fé, ela possa ser uma verdade mais verdadeira hoje para nós. E cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento dessa verdade, que isso significa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar? Pai, te agradeço por essa oportunidade, por esse momento junto com os meus irmãos, lendo a tua palavra. Nós necessitamos totalmente do ministério do Teu Santo Espírito, porque só Ele pode nos dar entendimento, só Ele pode iluminar a nossa mente, tirar o véu do nosso entendimento, para que a Tua palavra nos atinja de maneira profunda, não seja apenas uma doutrina na nossa cabeça, mas seja uma realidade na nossa vida, no nosso coração, ganhe os nossos sentimentos, as nossas emoções cada dia mais para Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do congresso é aquela frase famosa de Paulo diante de Agripa, dizendo que ele dá um testemunho pessoal, dizendo que ele não foi desobediente. Interessante que
Essa narrativa ela é repetida 3 vezes no livro de Atos. No capítulo 9, capítulo 22 e no capítulo 26. Uma vez é narrada por Lucas e 2 vezes é contada pelo próprio Paulo. Isso mostra para nós o marco que foi essa revelação na vida do apóstolo Paulo. E nós já vimos, o irmão Romeu falou hoje de manhã sobre isso também, que a revelação que Paulo recebeu ali foi de que Cristo é o Deus encarnado e que a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos avaliar o que foi essa realidade na cabeça de Paulo. Um judeu, fariseu, zeloso, que perseguia a igreja achando que estava prestando culto a Deus, criado aos pés de Gamaliel, um erudito, e agora aquele homem sofre essa mudança tão radical na sua vida. E essa experiência marcou de tal maneira a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, os escritos do apóstolo Paulo, que você vê que em todas as suas epístolas ele desenvolve essa visão, falando de Cristo como sendo o Deus encarnado e a igreja como sendo o corpo de Cristo. Você pode ver isso em todas as epístolas de Paulo. E eu gostaria nessa noite de trabalhar um pouco sobre esse primeiro aspecto da visão de Jesus Cristo como o Deus encarnado. E esse texto que nós lemos vai nos ajudar a ver algumas verdades profundas a respeito dessa grande realidade. Porque, irmãos, todos nós temos que um dia enfrentar aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos um dia: quem dizem os homens que eu sou? Cada um de nós um dia tem que, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, nós temos que responder essa pergunta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque, irmãos, não adianta nós arrumarmos um título honroso para Jesus. C.S. Lewis fala isso de uma maneira muito própria dele. Ele disse que ou Jesus Cristo é o Deus encarnado, ou ele é um louco, um esquizofrênico. Não adianta arrumar um título de mestre, de luz, de modelo, de guia, porque Maomé nunca falou que era Deus, Buda nunca falou que era Deus, mas Jesus Cristo falou que ele é Deus. E se ele mentiu nisso, o resto que ele falou não tem sentido nenhum para nós. Então eu creio que é muito importante nós entendermos essa verdade. E esse texto pode nos ajudar a compreender um pouco mais essa realidade, que nós vamos compreender a vida toda e a eternidade toda. Lá no capítulo 17 de João, no versículo 3, quando Jesus estava falando que era a vida eterna, ele diz que a vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você já pensou que eternamente nós vamos conhecer Deus na pessoa de Jesus? Nunca vai chegar um dia na eternidade que você vai dizer: bem, agora eu conheço plenamente a Deus. Isso é muito difícil da nossa mente entender hoje. Mas pela graça de Deus faz parte desse processo de salvação. Porque a salvação ela consiste principalmente de 3 fases principais. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Agora nós estamos experimentando uma salvação do poder do pecado na nossa vida. Mas um dia nós vamos ser salvos da presença do pecado. Eu não sei se você tem meditado nisso, até onde a nossa mente finita pode pensar nisso. O que significa ser liberto da presença do pecado?
Você não ter mais essa guerra, essa luta interior. Eu não sei se já aconteceu com você algumas vezes, de vez em quando eu falo para minha esposa, bem, eu estou cansado de ser pecador. É uma luta dioturna que todos nós temos. Nós não somos mais escravos pela graça de Deus, mas nós temos uma luta constante com relação a isso. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar e que nós formos transformados, glorificados, nós vamos experimentar essa libertação da presença do pecado na nossa vida. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, nós podemos ir caminhando nessa direção. E esse texto, para mim, é um texto básico na minha vida, eu creio que na vida de Paulo, porque em todas as cartas ele trabalha esse assunto da nossa justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sei se algumas vezes você já perguntou para você mesmo: como pode um Deus justo justificar pecadores sem cometer injustiça? Eu não sei se alguma vez você já pensou assim: como pode um juiz absolutamente santo e justo declarar pecadores, criminosos como nós, inocentes, sem comprometer a sua santidade? Interessante, há um texto lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: é o próprio Deus dizendo: o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um quanto o outro. E à primeira vista nós pensamos assim, mas parece que foi justamente isso que Deus fez. Ele condenou o justo e inocentou o perverso. E como que Deus pôde fazer isso sem se tornar abominável a Ele mesmo? E esse texto então nos ajuda a entender isso. Porque, irmãos, pense bem, se você um dia chegasse ao trabalho na sua casa e soubesse que um assassino invadiu o seu lar, que cometeu as maiores crueldades com a sua família, chegou a assassinar alguns membros da sua família, e depois você souber que esse assassino foi a julgamento e o juiz declarou ele inocente, você ficaria profundamente revoltado. Talvez você ia dizer assim: esse juiz é tão perverso quanto esse assassino que invadiu a minha casa. Como que ele pôde declarar esse assassino inocente? E realmente, irmãos, essa é a grande pergunta que nós temos que fazer: como pode Deus justificar pecadores como eu e você? Porque, irmãos, justificar é muito mais do que perdoar. É declarar inocente. É declarar que você não cometeu delito nenhum. E diante da lei de Deus seria declarar que nós cumprimos todos os requisitos da lei. Esse texto então nos ajuda a entender essa verdade. Porque, irmãos, a palavra de Deus deixa claro para nós, a princípio parece um pouco estranho, que há duas maneiras de uma pessoa ser salva. Você concorda comigo? Ou você acha que eu estou falando uma heresia? A palavra de Deus é muito clara. Se você ler lá em Levítico 18, que é depois repetido por Paulo em Romanos 10:5 e em Gálatas também 3:12, ele deixa claro que se algum de nós puder cumprir toda a lei de Deus sem tropeçar num só mandamento, nós não precisamos de Jesus para ser salvo.
Se você crê que o dia que você encontrar com Deus, Deus puxar a sua ficha, e Ele não encontrar nenhum pecado, nem de pensamento, nem de palavras, nem de obras na sua vida, você é salvo pela lei. Mas nós sabemos que ninguém consegue isso. Eu não deixaria passar aqui o filme da minha vida aqui para vocês assistirem. Eu acredito que ninguém aqui deixaria passar os nossos desejos desordenados, os nossos pensamentos quase que a nível de loucura. Nós jamais deixaríamos isso. E por isso só existe uma opção para nós: crermos naquilo que Deus fez na cruz de Cristo. Mas na verdade, irmãos, nós estamos sendo salvos como aqueles que cumpriram toda a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei no nosso lugar. Nós somos salvos, em certo sentido, pela lei, porque Ele cumpriu perfeitamente a lei. E esse texto então nos ajuda a entender essa verdade. Agora, irmãos, esse assunto da justificação pela fé, o próprio reformador Martinho Lutero disse assim, que ela é a coluna através da qual a igreja permanece em pé ou cai. E quando você estuda a história da igreja, você percebe isso, que na Idade Média, na Idade das Trevas, foram sendo tiradas da igreja muitas verdades, e quando parece que Satanás ia arrancar essa coluna central, Deus levanta Martinho Lutero para ser usado por Deus para trabalhar essa verdade, que a justificação pela fé é a coluna através da qual a igreja permanece em pé ou cai. Agora, às vezes você pode pensar em sentido coletivo a igreja, mas essa é uma verdade pessoal também. A justificação pela fé é a verdade através da qual eu consigo me permanecer diante de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E essa verdade foi, a justificação pela fé, foi o ponto nevrálgico da reforma do século XVI. Foi um verdadeiro divisor de águas. A restauração dessa verdade. Agora eu sei, irmãos, que todos nós, por causa ainda da nossa natureza pecaminosa, nós ainda temos muita luta para crer e descansar plenamente e somente nessa verdade. Todos nós ainda lutamos muito para descansar única e exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus. Esse texto pode nos ajudar a entender isso de uma maneira muito clara. Você pode ver isso na própria vida do apóstolo Paulo. No final da sua vida lá em Filipenses, ele disse que queria ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo a justiça que procede da lei, porque não existe, mas a justiça que procede pela fé no Filho de Deus. E eu creio realmente, irmãos, que essa é uma luta que todos nós enfrentamos. Quanto mais você vai crendo nisso, isso vai mudando o seu relacionamento com Deus. Quando a sua mente começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo com essa verdade, a sua mente começa a ser transformada, isso determina, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com você mesmo e o seu relacionamento com as pessoas que convivem com você. Isso nos leva a ter um verdadeiro culto a Deus, porque o culto nada mais é do que uma resposta de gratidão, de ações de graças que nós podemos oferecer a Deus. Nunca cometa a loucura de pensar que você pode dar alguma coisa para Deus. A única coisa, nós respondemos ao que Ele fez por nós naquela cruz.
E realmente essa verdade é que nos sustenta nesse caminho. Quanto mais você ler, orar, esses textos que Paulo escreve, não só aqui em Romanos, mas ele escreve em Gálatas, ele escreve em várias outras epístolas. Ele tomou uma decisão na vida dele, embora um homem erudito, ele disse assim que tomou uma decisão. Embora ele vivesse num momento de muita sabedoria da Grécia, e entre os judeus que estavam reclamando sinais, ele não deixou ser contagiado por nenhuma dessas duas alas. Ele disse: eu prego a Cristo e esse crucificado. Essa era uma determinação da vida de Paulo, e você vê isso nas epístolas que você lê, que realmente ele não foi desobediente à visão celestial. Como estava dizendo, irmãos, todos nós temos uma luta muito grande com relação a isso. A reforma nos ensina que a justificação é somente mediante a fé. Como nós falamos, você não é justificado pela fé. Você não precisa ter fé na fé, como tem sido ensinado hoje. A fé é um dom de Deus. É uma graça de Deus para nós crermos no que a palavra fala a respeito do sacrifício de Cristo Jesus. E esse tem sido o ensinamento de homens de Deus, essa é a doutrina dos apóstolos, que nós temos que muitas vezes voltar e conferir muita coisa, principalmente nos dias de hoje, quando a igreja está sendo invadida por tantas ideias humanas, por tantas heresias. Nós temos que tomar esse cuidado. A justificação pela fé, irmãos, nesse texto é interessante. Paulo diz assim no texto que nós lemos, depois dele mostrar até o capítulo 3 toda a depravação da humanidade. Ele começa falando no capítulo 1, do verso 18 em diante, a depravação dos gentios. Depois ele fala da depravação dos judeus. E no texto que precede o que nós lemos, ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que cale toda a boca e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. E ele explica por quê. Porque em razão da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, a finalidade que Deus deu à lei foi para pôr o nosso coração pecaminoso do lado de fora. Quando Deus deu a lei a Moisés, está no monte, e Moisés leu diante do povo, se aquele povo conhecesse um pouco mais da santidade de Deus, e um pouco mais da depravação do coração deles, eles tinham que ter dito assim: Moisés, volta lá, fala para Deus ter misericórdia de nós. Ninguém consegue isso. Mas quando você lê lá, se não me falha a memória, em Êxodo 19, eles dizem assim: tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer. Daí 3 dias eles estavam querendo apedrejar Moisés. Quando você lê lá em Deuteronômio 8, que diz assim, que foi Deus que conduziu por aquele caminho pelos 40 anos para humilhar, para te provar, para ver o que estava no teu coração, se guardarias ou não a lei de Deus. Não foi para Deus ver, foi para que ficasse evidenciado para eles mesmos. E Deus usou todo aquele método do deserto, trouxe aflições, trouxe tantos problemas, para que o coração deles fosse evidenciado, para que eles entendessem que precisavam da graça de Deus. E é tão interessante quando você chega lá em Deuteronômio 8, no versículo 16, diz assim, Deus falando assim, que Ele fez tudo aquilo para o bem deles. Muitas vezes na nossa própria caminhada nós não entendemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas que Deus está trabalhando para o nosso bem. Eu creio que todos nós sabemos de cor Romanos 8, 28, mas nós esquecemos às vezes de completar com o versículo 29.
Lá diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformados à imagem do seu Filho. O maior bem que Deus deseja para nós é nos conformar à imagem do seu Filho. E muitas vezes Ele tem que nos fazer passar por desertos, por caminhos estranhos, por situações espantosas, porque Deus está usando isso para revelar o nosso coração incrédulo e o tanto que nós dependemos da graça dele. Hoje de manhã, quando o Romeu estava falando sobre Abraão, me veio à mente que, na verdade, quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo o coração de Abraão. Porque, irmãos, um dos grandes perigos da nossa vida é as dádivas de Deus ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Assim como o irmão Romeu falou hoje de manhã, pode ser até a igreja, pode ser ministério, pode ser a família, pode ser bens materiais, que são dádivas de Deus para nós, mas que devem continuar como dádivas, e não como o supremo propósito da nossa vida. E Deus então tem que trabalhar isso na nossa vida, e Ele trabalha sempre mostrando essa verdade. Parece que Paulo, primeiro, quando você lê do capítulo 1 até o capítulo 3, parece que Paulo esticou primeiro um pano preto. Você já viu quando essas pessoas que trabalham com vendedores de joia, eles fazem? Ele chega na sua casa, ele estende um veludo preto e depois coloca as joias em cima do veludo preto. Sabe para que ele faz aquilo? Para a joia realçar mais. Se ele pusesse a joia em cima de uma mesa branca, talvez não te chamasse tanta atenção. E parece que Paulo fez aqui a mesma coisa. Nos 3 primeiros capítulos, parece que ele esticou um pano preto, falando da nossa depravação, da nossa incredulidade, da nossa incapacidade de cumprir a lei, para que depois ele pudesse colocar essa joia tão preciosa, que é a nossa justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso que ele começa no versículo 21 dizendo assim: mas agora... Esse mas é muito significativo. Ele fala de um novo começo. E Paulo trabalha então isso aqui agora. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Porque, irmãos, a justiça de Deus foi manifestada na lei também. Tudo que Deus faz manifesta o caráter dele. O caráter dele é justo, é santo, é perfeito. A lei, nós podemos dizer assim, que é o retrato falado de Deus. É uma manifestação do caráter de Deus. E aqui Paulo está dizendo que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. E que essa justiça é testemunhada pela lei e pelos profetas. Ele está dizendo que todo o período da lei, todos os profetas apontavam para esse momento, essa manifestação da justiça de Deus na pessoa de Jesus. E ele começa então trabalhando essa verdade muito grande na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a justificação pela fé é uma obra objetiva de Deus. É algo feito fora de nós, feito lá na cruz. Não tem dia que você está mais justificado e dias que você está menos justificado. Pode ser que tenha dias que você está descansado mais na justificação, e tem dias que a gente está ainda perturbado, está meio cheio de nuvens na nossa vida, e parece que nós não estamos desfrutando disso. Mas a justificação é um fato objetivo, fora de nós, imutável. Assim como o dia que está nublado não significa que não tem sol. O sol está lá do mesmo jeito. Você pode não estar tendo a presença do sol na sua vida. Então, essa justificação pela fé, irmãos, é uma obra objetiva de Deus. Não depende de como você sente ou como você não sente.
Se você voltar lá para o capítulo 12 de Êxodo da Páscoa, e você começar a se colocar num lugar daquele judeu, você lá dentro da sua casa com a sua família, e você obedeceu ao mandamento de Deus, matou o animal, colocou o sangue lá na porta, nos umbrais, e talvez conversando lá dentro, você estaria um pouco tenso, dizendo: olha, o anjo da morte vai passar, e será que não vai acontecer nada com a gente? Você poderia até estar tenso naquele momento, mas a sua salvação não depende dos seus sentimentos. A Bíblia diz que Deus diz assim: vendo eu o sangue. A Bíblia não diz vendo eu você, vendo eu a sua alma, vendo eu as suas emoções, mas vendo eu o sangue. Irmãos, como nós precisamos descansar nessa verdade cada dia mais. Isso muda o nosso relacionamento. Você vai começar a ter um coração de gratidão para Deus. Você vai começar a ler a Bíblia. A Bíblia vai deixar de ser um pé de coelho, um livro que dá sorte para você. Você vai começar a ler a Bíblia porque você quer conhecer esse Deus que te amou tanto, a ponto de entregar o seu único filho na cruz por causa de nós. Você vai começar a querer vir à reunião da igreja, não é mais para receber uma bênção, mas é para expressar a gratidão que você tem por tão grande salvação. Ainda que naquela semana as coisas não estejam muito favoráveis a você. Porque, irmãos, o nosso culto não é uma ação humana para provocar uma reação em Deus. É uma resposta humana de gratidão ao que Deus fez por nós naquela cruz. Não depende de circunstâncias. E quando você começa a entender a justificação pela fé, muda muita coisa na sua vida. Você vai ofertar agora por gratidão ao que Deus fez por você naquela cruz. Você vai pregar o Evangelho agora em gratidão ao que Deus fez por você naquela cruz. Você vai ajudar um irmão necessitado em gratidão pelo que Deus fez na sua vida. Irmãos, é maravilhoso quando você começa a experimentar essa vida de gratidão a Deus. Vida de ações de graça. Você para de fazer negócio com Deus, porque Deus não faz negócio com ninguém. E esse assunto nos ajuda a entender isso com muita clareza. Não tem dia que você é mais justificado e dias que você é menos justificado. Por isso você precisa aprender a pregar para você mesmo, a pregar para a sua alma. É interessante que muitos salmos falam disso. Parece que o salmista estava abrindo assim, falando: minha alma, por que você está abatida? Fica quieta, espera em Deus. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Eu aprendi isso há muito tempo com um homem de Deus que dizia: fale com a sua alma antes que ela fale com você. Pregue para a sua alma. Fica quieta, minha alma, descansa. A palavra de Deus é verdadeira. Os meus sentimentos são enganosos. E você vai ver que quanto mais você prega para a sua alma, mais você vai descansando nesse fato da justificação pela fé no sangue de Jesus. E esse texto deixa claro isso para nós, irmãos. A reforma deixou isso muito claro para nós. Que foi imputado, foi creditado na nossa conta toda a vida de obediência de Cristo. Essa é a palavra-chave da reforma protestante. A imputação. A reforma ensina que a justificação, a fé mais justificação,
é igual a obras. E a teologia católica ensina que fé mais obras é igual a justificação. É totalmente contrário. É verdade que quando nós estamos experimentando cada vez mais a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, aparece as obras na nossa vida como gratidão ao que Deus fez. E esse texto mostra que todos nós temos uma luta assim. Paulo lá em Filipenses mostrou o coração dele. Martim Lutero, há um escrito, eu até copiei aqui o que ele disse assim: durante 20 anos eu tenho ensinado e acolhido a doutrina da suficiência da fé nos méritos de Cristo, pelos quais somos aceitos perante o tribunal de Deus. Contudo, aquele velho e tenaz engano me assedia de tal forma que ainda descubro uma tendência de me aproximar de Deus, trazendo alguma coisa nas minhas mãos pela qual eu posso merecer a graça de Deus. Não posso chegar ao ponto de lançar-me única e exclusivamente sobre a pura e simples graça, embora isso seja uma necessidade na minha vida. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei: irmãos, essa é a minha situação. Senhor, como eu desejo cada dia mais descansar unicamente naquilo que o Senhor fez na cruz. E realmente essa é a luta de todos nós. A justificação, esse texto, irmãos, ele fala de 3 palavras importantes que eu gostaria de compartilhar hoje. A primeira, que nós estamos falando sobre ela, a justificação pela fé. Você vê no versículo 24, Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele fala de justificação, ele fala de redenção nesse texto, e ele fala de propiciação. Com a graça de Deus, nós queremos outros dias falar um pouco sobre isso, que vai nos ajudar a entender mais profundamente a justificação pela fé. É interessante que a palavra justificação, ela denota, ela cria em nós, na nossa mente, uma imagem de julgamento, de um tribunal, aonde você foi declarado inocente. Irmão, você tem pensado nisso? Que você foi declarado inocente, que você nunca cometeu pecado. Essa é uma verdade que só pela graça nós vamos conhecer a graça. A segunda palavra desse texto que nós vamos ver outro dia fala de redenção. Redenção fala de resgate, de comprar de volta. E a figura que cria na nossa mente é de um mercado. A justificação fala de um tribunal. A redenção fala de um mercado, aonde, principalmente no Velho Testamento, as pessoas eram compradas, resgatadas. E a palavra que nós vamos estudar outro dia, propiciação, fala do templo, fala de morte, fala de sacrifício, fala de sangue. E esse texto está justamente nos ajudando a entender essas verdades. Ele diz assim, que nós fomos justificados gratuitamente, versículo 24, por sua graça, mediante, a redenção também foi um meio, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 25, irmãos, tem verdades muito profundas aqui. Diz assim: a quem Deus propôs, pelo seu sangue como propiciação, mediante a fé.
Esse texto nos fala, irmãos, de que foi Deus que propôs a morte de Cristo como propiciação. Nós vamos ver o dia que for estudarmos sobre propiciação, o que era o propiciatório, aquela lâmina de ouro que ficava em cima da arca do concerto, onde o sumo sacerdote no dia da expiação levava ali o sacrifício. E Paulo agora fala que a cruz, aquilo apontava para a cruz, que a cruz é o verdadeiro propiciatório, e que foi Deus que propôs a morte de Cristo. Interessante que a igreja primitiva entendeu isso. Abra sua Bíblia em Atos, Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22 a 24, diz assim, é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre nós, como vós mesmos sabeis. Sendo, preste atenção, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquas. A igreja primitiva entendia que foi Deus que propôs a morte de Cristo Jesus. No capítulo 4 de Atos mesmo, capítulo 4, no verso 27 e 28, você vai ver essa mesma verdade. Diz assim, a igreja estava em oração, no capítulo 4, e versículo 27 e 28 diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Esses textos deixam claro para nós, irmãos, que foi um ato soberano de Deus a obra de Cristo na cruz. E Paulo fala aqui uma outra verdade importante. Ele diz que foi Deus que propôs, e ele diz que foi a única maneira de Deus poder ser justo e justificador. Irmão, se a cruz não existisse e Deus nos reconciliasse com Ele, Deus estaria varrendo o nosso pecado para debaixo do tapete. Deus estaria sendo conivente com o pecado. Se a cruz não existisse, nós estaríamos eternamente separados de Deus, e Deus continuaria sendo eternamente santo, justo e perfeito. Mas havia uma única maneira de Deus ser justo e justificador. Foi através da cruz de Cristo. É a única maneira através da qual Ele não teve uma atitude abominável a seus próprios olhos. Não tinha outra maneira. Embora Jesus, na sua humanidade, chegou a ponto de clamar, naquele momento crítico da vida dele: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que era o cálice da ira de Deus, que iria ser derramado sobre ele naquela cruz, o que deveria ser derramado sobre nós. Porque, irmãos, não tinha outro jeito. Deus não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Deus nos salvou de uma maneira digna do caráter dele. Nenhum ser no céu, na terra, do inferno pode lançar no rosto de Deus que Ele nos salvou de uma maneira errada, de uma maneira injusta. Por isso esse texto de Paulo diz que foi a única maneira
versículo 26, ele diz que Deus tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, a cruz, antes de ser uma expressão da nossa justificação, ela é uma manifestação da justificação de Deus por justificar pecadores. A cruz é um grande outdoor no universo, onde Deus estava demonstrando a sua justiça, como Ele é justo em justificar pecadores. E Paulo trabalha isso em suas cartas de uma maneira muito importante. A justificação pela graça de Deus em Cristo Jesus. E depois de falar essas verdades todas, que não havia outro meio de Deus ser justo e justificador, que foi Deus que propôs Cristo como propiciação, que a redenção foi um meio que Deus determinou para a nossa salvação. Paulo então faz essas perguntas do verso 27 em diante. Ele diz: se nós estamos entendendo o que foi falado até agora, ele diz assim: onde, pois, a jactância? Ele está dizendo, no que nós vamos nos ufanar? No que nós vamos nos orgulhar? Se foi tudo pela graça, no que nós vamos ensoberbecer? E ele diz assim: onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. E ele faz uma outra pergunta: por qual lei? A lei das obras? Não, a lei das obras não exclui a jactância. A lei das obras nos infla cada vez mais, nos ensoberbece. Nós achamos que tivemos algum mérito na salvação. Como o Espírito Santo precisa trabalhar profundamente a palavra de Deus na nossa mente, para nós entendermos a graça somente pela graça. Parece que nós, como Martim Lutero falou, nós somos tentados a sempre achar alguma coisinha que chamou a atenção de Deus na nossa vida. E a prova disso, irmãos, é que nós muitas vezes escandalizamos com os pecados dos irmãos. Quanto mais você, pela graça de Deus, começa a ter conhecimento do seu coração, da sua depravação, da sua capacidade profunda de pecado, você não espanta mais com o pecado de irmãos. Você começa a ter misericórdia daquele irmão. E você começa a ter a profunda convicção: Senhor, se eu deixar de me alimentar de Ti, Senhor, amanhã sou eu. Porque é pura graça de Deus. E Deus muitas vezes não abre o nosso coração de uma vez por todas, irmãos, porque nós ficaríamos loucos se Deus fizesse isso. Um irmão do passado, um grande irmão, Macintosh, ele disse assim, que o nosso coração é um inferno em miniatura e só pode ser aberto debaixo da graça de Deus. E Deus vai abrindo devagar. Nós, quando começamos a vida cristã, nós achamos assim que realmente tinha uma separação entre nós e Deus, mas não era tão grande assim. À medida que você vai conhecendo o caráter santo de Deus e conhecendo o seu coração, essa distância vai aumentando. E isso não te dá medo, porque a ponte que nos liga, que nos reconciliou é Cristo. É a única maneira de nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Dependendo do trabalhar de Deus na sua vida, o tanto que você andou nesse caminho, você começa a confiar mais e mais na pessoa de Jesus, mais e mais na graça de Deus. Você vai confiando cada vez menos em você mesmo.
Você vai dependendo cada vez mais unicamente da misericórdia de Deus. E Paulo aqui fala então, onde pôs a jactância? No que, irmãos, que nós vamos nos ensoberbecer? Como a gente tem uma tendência disso, né? Achar que realmente Deus nos ajudou bastante, mas eu entrei com alguma coisa. Irmãos, a única coisa que nós entramos nesse processo de salvação é com o pecado. E Paulo aqui fala isso. Foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pelo contrário. O orgulho, a jactância na vida cristã só é excluída pela lei da fé. Quanto mais você crê no que Deus fez em Cristo Jesus, mais você vai sendo livre dessa jactância, desse orgulho, dessa soberba. Você vai se reconhecendo o mais terrível pecador. Parece que o apóstolo Paulo começou a vida cristã, ele dizia assim que ele era o menor dos apóstolos. Depois de um certo tempo na vida cristã, ele falou que ele era o menor dos irmãos. E no fim da vida ele falou que ele era o maior dos pecadores. Parece que ele cresceu para baixo, né? Se você estivesse perto dele, você ia dizer assim: Paulo, mas o que você anda aprontando por aí? Ele ia dizer assim: ó, pela graça de Deus, eu não sou escravo do pecado, mas eu sei o potencial de pecado que tem aqui dentro. Eu sou o maior pecador que Jesus Cristo veio salvar. Ah, irmãos, como essa verdade nos ajuda a andar nesse caminho. E como isso realmente glorifica a Deus. Como isso determina todo o nosso relacionamento com Deus. Determina o seu culto. E o culto não é apenas uma reunião quarta-feira ou quinta-feira ou domingo que a gente reúne aqui. É muito importante nos reunirmos para expressar o nosso culto a Deus. Mas o culto é uma atitude, um trabalhar de Deus no nosso coração. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala: rogo-vos, pois. Depois que ele trabalhou todas as verdades até o capítulo 12, ele diz: agora eu vou fazer um apelo para vocês, irmãos. Um apelo veemente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Misericórdia foi tudo aquilo que ele falou até ali. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que se ofereçam. Ah, irmãos, é impossível você estar entendendo a justificação pela fé, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, e não estar tendo prazer de se oferecer a Ele, de se entregar a Ele. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto inteligente. Nós temos que ter razões por que nós fazemos isso. Não é apenas um culto emocional. Nós podemos até nos emocionar muitas vezes no culto, mas a base do nosso culto não é emocional. É um culto racional. Nós temos razões profundas. Por que nós adoramos a Deus? Por que nós nos rendemos a Deus? Por que nós nos entregamos a Deus? Porque o amor de Cristo nos constrange. É por isso que nós nos oferecemos a Ele. E esse texto nos ajuda a entender, irmãos, que na verdade Deus nos salvou não só do inferno. É verdade que o inferno é uma consequência para aqueles que não forem salvos, mas na verdade Deus nos salvou dele mesmo, da sua justiça e da sua ira. Nós somos salvos de Deus mesmo ter que nos julgar segundo a lei. Esse é o grande quadro da justificação pela fé. Irmãos, e concluindo, nada me ajuda a entender essa verdade. Eu sei que às vezes uma figura vale por muitas palavras. E eu li há muitos anos num livro
do Roy Hession. Alguns irmãos mais antigos já me ouviram falar muitas vezes na vida desse homem. Ele já faleceu há muito tempo. Eu tinha 18 anos de idade. Eu fui convidado por um missionário americano para ir num acampamento. Meu pai nunca teve carro. O missionário tinha um carro bonito. Eu ia para qualquer lugar com ele naquele carro. E ele me convidou para ir num acampamento. Palavra da vida, palavra da vida. Isso foi em 1957. Acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né? E eu fui lá naquele acampamento. Eu fui para nadar, para namorar, para jogar bola. Eu não sabia que Deus tinha um propósito comigo naquele acampamento. E no primeiro dia estava lá Roy Hession, um irlandês baixinho assim, falando. Eu sentei lá no fundo e queria que acabasse logo para eu ir nadar e jogar bola. Mas aquele homem começou a falar da graça de Deus. Aquela noite eu já demorei para dormir, alguma coisa começou a rodar na minha cabeça. No outro dia eu já estava sentado mais no meio e prestando mais atenção no que ele falava. No último dia eu estava sentado nos primeiros bancos. Enquanto ele falava, eu estava ali chorando. Foi o homem que Deus usou, embora eu tenha sido criado num lar evangélico, para que eu pudesse ter aquela convicção de que eu tinha nascido de novo. Eu tinha entendido o perdão naquela cruz. E por isso eu recomendo muito esses livros. Talvez muitos de vocês já leram algum deles. Ele tem 3 livros em português, livrinhos bem fininhos. Chama Queríamos Ver a Jesus. Ele vai falar de Jesus como a porta, o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, como nós precisamos entender isso? Eu lembro de uma vez, eu estava estudando o tabernáculo com um grupo de pessoas numa cidade, e eu estava mostrando ali o tabernáculo como uma figura de Cristo, e que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E de repente uma irmã falou assim: irmão, mas é só Jesus, não tem mais nada? Como nós precisamos entender isso, irmãos? Paulo em Efésios começa trabalhando isso. Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vai falando da eleição, da predestinação, vai falando de tudo ali. E por isso depois no versículo 11 ele fala: por essa causa, quer dizer, porque Deus fez isso, agora eu posso orar para o Espírito Santo iluminar a mente de vocês para entender o que Deus fez. Porque as nossas orações têm que ser baseadas nas promessas de Deus. E Paulo então ali diz: por essa causa. Irmãos, como vai te ajudar muito esse livro? O outro livro que ele escreve chama A Senda do Calvário. A separado, senda, o caminho da cruz. Irmãos, eu tenho lido esses livros há mais de 50 anos. Pelo menos uma vez quase por ano eu leio esses livros dele. E o terceiro livro é bem fininho, mas é uma obra muito importante sobre o Espírito Santo. Chama Enchei-vos Agora. E num desses livros, esse irmão conta uma experiência que me ajudou e tem me ajudado a entender a justificação pela fé, o que aconteceu naquela cruz. Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Em Gálatas, Paulo fala que Cristo foi amaldiçoado naquela cruz, para que nós pudéssemos ser abençoados por Deus. E aquele irmão então conta no livro uma história de um fazendeiro que criava ovelhas, e ele tinha muitas espécies de ovelhas, muitas raças de ovelhas, e lá naquela sua fazenda nascia ovelhas quase todo dia, e várias. E um dia uma ovelha, ao dar a cria, a ovelhinha nasceu morta. Ele ficou com uma mãe sem filha. E daí a pouco uma outra ovelha criou, e a ovelha, ao criar, ela morreu. Ele ficou com uma filha sem mãe. E ele fez o que a lógica humana nos ensina a fazer. Na hora de alimentar, ele pegou aquela ovelhinha sem mãe
e levou naquela mãe sem ovelha, para tentar fazer com que ela mamasse. E quando ele chegou perto com aquela ovelhinha, a ovelha virava e cheirava aquela ovelhinha e não sentia o cheiro dela na ovelhinha. Porque o animal, ele sente o cheiro do filho. Ele, quando dá cria, ele come até a placenta, parece que fica profundamente enraizado nele o cheiro do filho dele. E ela não sentia o cheiro do seu filho ali, ela dava coice, cabeçada, e por mais que ele tentou, ele não conseguiu fazer com que aquela ovelha alimentasse aquela ovelhinha. E ele levou a ovelhinha para o estábulo e falou: não tem jeito, nenhuma vai aceitar, não tem jeito. E daí a pouco ele teve um clique. Ele pegou uma faca bem afiada, foi lá naquela ovelhinha que tinha morrido há poucas horas antes, tirou o pelo dela com todo cuidado. E ele colocou o pelo dela em cima daquela ovelhinha viva. E ele levou a ovelhinha viva para mamar. E a ovelha virou e cheirou e sentiu o cheiro da filha dela ali. E ela aceitou aquela ovelhinha como filha. Irmãos, essa figura que mais me ajuda a entender o que aconteceu na cruz. Deus tirou o nosso pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus colocou o nosso pecado sobre Cristo, para que Ele pudesse julgar o nosso pecado. Porque, irmãos, o pecado tem que ser julgado, ou na cruz ou no inferno, o pecado tem que ser pago. E Ele pegou agora a vida de obediência de Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, a obediência plena de cumprir toda a lei de Deus, e colocou sobre nós. E por isso Deus nos aceita, Ele sente o cheiro de Cristo em nós. Porque o nosso cheiro provoca náuseas no coração de Deus. É unicamente por causa do sacrifício de Jesus. E essa verdade, irmãos, tem me acompanhado por muitos anos na minha vida. Esse assunto da justificação pela fé, eu tenho estudado, lido, relido, orado. É muito importante você pegar um texto como esse de Gálatas, por exemplo. Você abre a sua Bíblia em Gálatas 3:10, diz assim: Cristo nos resgatou. Olha, está falando de um resgate. Da maldição da lei. A lei não é maldita. A própria Bíblia diz que a lei é santa, justa, boa e perfeita. Mas a lei, ela exige perfeição. E se nós não conseguimos cumprir a lei, nós estamos debaixo de maldição. E aqui o texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E só havia uma maneira dele fazer isso: fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que Deus fez isso? Olha o que diz o versículo 14: para que a bênção de Abraão, aquilo que ele prometeu a Abraão lá atrás, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Para quê? Qual o propósito disso? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Leia esse texto, ore esse texto, peça ao Espírito Santo te dar inteligência espiritual, iluminação. Essas verdades começam a ganhar todo o nosso ser. É verdade que começa com uma doutrina, mas não pode ficar só na doutrina. Essas verdades têm que tomar conta de nós, irmãos. Tem que determinar os nossos valores, a nossa ética,
a nossa caminhada aqui. Que o Espírito Santo realmente possa trabalhar essas verdades na nossa mente. E que nós possamos responder a essa graça através da nossa vida. Que nós possamos ter prazer de nos oferecer a Deus. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto. Isso é culto, irmãos. Quanto mais você entender essa verdade, mais você vai cultuar a Deus. Culto é essa resposta. É esse oferecer em gratidão. Amém. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a tua palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito trabalhe essas verdades, não somente hoje, mas cada dia mais na nossa vida, Senhor. Que nós realmente possamos nos oferecer diariamente a Ti, Senhor, em gratidão. Que nós possamos compreender que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém.